bem? Tudo beleza? Estamos aqui de novo com a parte 2 dessa aula de componentes. Vamos continuar? Exatamente, é a mesma aula, só que tem componentes novos aqui, componentes novos aqui para a gente dar uma olhada. Então a gente vai dar uma continuação aqui, né? É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos lá então? Socar a bucha? É isso aí. Então estamos aí, ó, com os componentes novos. O que a gente já viu até agora? O que a gente vai ver? Então a gente viu controles comuns da caixa de ferramenta. A gente viu lá text box, label, a gente viu button, essas coisas bem simples, né? Agora eu vou apresentar alguns a mais para você, ó. É o radio button, é o combo box e o list box. Radio button bem simples, combo box e list box tem umas coisinhas a mais aí que a gente precisa ver, tá bom? Então vou começar com o radio button. Aqui eu tenho o radio button, que é muito parecido, né, com o que você já conhece aí do checkbox que a gente viu na outra aula. Qual que é a diferença do radio button então para o checkbox? Bom, o radio button serve para trabalhar em conjunto, né? Ele é semelhante na forma toda de trabalhar, mas ele funciona como um botão de rádio antigo. Não sei se você já viram aqueles rádios que você aperta um botão e desaperta o outro. Tem AM, FM, tape. Nossa, vocês nem sabem o que é isso. Você aperta um botão, destrava os outros. Aperta o segundo, destrava os outros dois e assim por diante. Então eles têm que trabalhar em conjunto. A gente pode usar esse radio button em um questionário, onde só uma escolha é permitida, alguma coisa assim, né? Uma prova muito útil para usar, certo? Para a gente usar ele, a gente tem que trabalhar com um container. Tá vendo o exemplo aí, ó? Ele pode trabalhar como um componente passivo, ou seja, você marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca e não acontece nada. Somente quando eu apertar alguma coisa, um botão, por exemplo, ele vai checar qual deles está marcado. Essa é uma maneira de trabalhar. A outra maneira é de reagir a cada clique. Então aí você vai usar o evento checkChanged, igual que a gente viu lá no checkbox. Com cuidado, por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: se eu estou trabalhando em conjunto, então o que acontece? Quando eu marcar esse aqui desmarca automaticamente. Quando eu marcar esse aqui desmarca automaticamente. Então se eu programar checkChanged de todos eles, lembre-se, se eu mudar o estado desse aqui, vai mudar esse aqui também e os dois códigos vão ser executados. Então tem que ter um certo cuidadinho aí ao trabalhar com esse tipo de situação, tá? Então vamos lá no nosso Visual Studio e vamos tacar lá o componente, tá? Então tá aqui, você vai encontrar esse componente, assim como os outros, na caixa de ferramenta em controles comuns. Radio button. Aqui está o radio button. Coloquei um só, não vai acontecer nada, então vou colocar 2. Não faz sentido um radio button sozinho, no mínimo 2. O ideal é fazer o quê? É colocar ele dentro de um container. O que é um container? Você vai encontrar um container aqui no grupo Containers. Tem vários tipos de containers. Group Box, Panel. Panel é o mais simples de todos, mas o Group Box tem um textinho. Ele só serve para organizar as coisas. Então eu crio aqui um Group Box. Posso colocar alguma coisa aqui em cima, por exemplo, né? No meu exemplo aqui, o que eu coloco mesmo, que eu nem sei. Exemplo. E aí eu coloco esses dois caras aqui dentro dele, ó. Arrasto aqui, ó. Pronto. Agora esse cara aqui, vamos colocar um texto aqui vamos desmarcar. Coloca aqui, ó, texto exemplo 1. Nesse aqui, exemplo 2. E óbvio que vocês têm que mudar o name deles também. Não esqueça disso. Então eu vou chamar eles de RB, de Radio Button, exemplo 1, RB, exemplo 2. Tá? Muito bem. Então como é que dá para programar esse cara aqui? Bom, vamos entrar com outro conceitozinho rapidinho aqui, que é o seguinte: eu posso programar ele no exemplo, no botão. Então eu clico 2 vezes no botão. Então, do mesmo jeito que eu estava fazendo aqui
com checkbox, eu posso fazer com radio button também. Então eu venho aqui, ó, e coloco um if RB. Como tem dois, posso escolher um deles só. Se o RB exemplo 1 está checado, checked, então isso já é verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer alguma coisa. Opa, Lelê. Eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Sei lá, por exemplo, eu vou pegar a label. Cadê a label? LB exemplo. Ponto, text. Rádio. Ou então vou colocar assim, ó, vou escrever aqui, ó, AM. Rádio AM. Ou, caso contrário, else. Quer dizer, se o um não está checado, o outro está checado, concorda? Eles são exclusivos. Então, eu tenho certeza de que se o um não está checado, o outro está checado. Porque eu só estou trabalhando com 2 nesse momento. Se você estiver trabalhando com mais, então não vai dar certo. Aqui, ó, AM, FM. Então, se eu executar isso aí, agora, você não vai ver a minha tela de execução, mas vai acontecer o quê? Na hora que eu checar um, vai checar o outro e vai mudar o texto. Então, eu posso ficar aqui, ó, marcando quantas vezes eu quiser, mas quando eu apertar, ele vai ver qual dos dois está marcado, se é o AM ou FM, tá? Então, você pode tentar testar isso daí, né? Aqui na nossa apresentação, eu fiz um pouquinho diferente, né? Na nossa apresentação, o que eu fiz aqui? No evento click, eu coloquei lá, se o checkbox, ali está checkbox, tá? Parece que eu estou trabalhando com checkbox, mas não é com o rádio mesmo. É a mesma coisa, é que o código é igual. Se o RB exemplo 1 estiver checado, então ele marca na label que o exemplo 1 está marcado. Caso contrário, o 2. Como também tem o checked changed, então eu posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei com a caixa de texto, aliás, com o checked box. Ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, escolher um dos dois aqui, por exemplo, o primeiro, e dar 2 cliques nele. Ele vai abrir o meu evento checked changed. Quando esse cara mudar, posso fazer o mesmo código. Exatamente a mesma coisa que eu tinha feito aqui com checkbox, tá? Exatamente isso aqui, ó. Só que ao invés de checked box, RB, exemplo 1, se ele tiver checado, e assim por diante, tá? Então, é o que eu tenho aqui no meu código, que você está vendo agora aqui na tela, né? O que você está vendo, na verdade, está escrito checked, né? CHB, exemplo 2, mas considere aqui como RB, a mesma coisa. Se o RB, exemplo 1, estiver checado, é uma coisa, se não, é outra, tá bom? Se você estiver trabalhando com mais elementos, aí você vai ter que conduzir isso daí. Você vai ter que, talvez, aí sim, no botão, checar um por um, ver qual deles está marcado, tá bom? Ou, por exemplo, se for uma prova, um só está certo, não é verdade? Então não importa se o usuário marcou qualquer um dos outros. Você vai verificar se aquele que é a resposta correta está marcado. Se ela tiver, ele acertou. Caso contrário, ele errou. Ele pode ter 5, 6, 7 opções, mas ele vai ter errado. Muito bem, então essa foi a Radio Button. Agora vamos entrar nos componentes, como Box e Listbox, que são muito parecidos, mas que tem um pouco mais de complexidade. Vamos tentar fazer aqui um jogo bem rápido para vocês entenderem, tá? Então, esses componentes aqui que nós vamos falar agora, como Box e Listbox e outros mais, ele tem uma característica diferente. Eles possuem um sub objeto dentro deles manipulável que a gente precisa entender bem, que são os itens dessa lista, certo? Então, a gente vai procurar. Espera aí, deixa eu só ver aqui uma coisa que está errada. Desculpa. Eu estou olhando para a câmera errada, né?
Então a gente vai ver que nesse componente tem alguns subitens que a gente precisa aprender a programar, tá? Então vamos tentar entender melhor esse combo box, list box. Primeiro, combo box. Combo box é uma caixa de combinação onde eu tenho algo parecido com isso aqui. Esse aqui é o padrão. Esse aqui é o padrão, mas eu posso configurar ele para ficar desse jeito também. Não faz muito sentido eu usar dessa maneira, porque daí eu não consigo ver os itens. Eu só consigo trocar eles digitando. E daí ele vai fazer uma busca na lista para você colocar um exemplo aqui. Ele tem essa característica. Ele tem uma lista de itens e você consegue utilizar aqui para fazer uma busca. Tanto nesse método como nesse método. Nesse terceiro aqui, não consigo. Esse terceiro aqui, esse aqui tudo você muda pelo drop down style. Esse aqui, ele apenas abre e você escolhe um dos itens sem fazer pesquisa. Certo? Então aqui estão os principais atributos, métodos e eventos. Como é que programa ele? Muito bem. Então, veja só, ele possui uma lista de itens. Por exemplo, aqui tem goiaba, manga, maçã, aqui tem pera, uva, salada mista. E aqui deve ter alguma outra coisa também. Então, esses itens precisam ser adicionados. Ele pode ser adicionado, removidos e assim por diante. Então, ele trabalha com uma lista de itens. Essa lista de itens você encontra no atributo dele chamado itens. E você pode mudar o estilo dele no atributo drop down style. Este é o simple, este é o drop down que é o padrão e esse é o drop down list, onde você não consegue digitar aqui. Nesse você consegue digitar. Tá? Agora, antes da gente... Vamos lá no nosso Visual Studio. Vamos colocar um lá. Vamos colocar um combo box para vocês lá. Então tá aqui. Então a gente vem aqui no design e procura nos componentes comuns combo box. Isso aqui mesmo. Olha lá, combo box. Vou aumentar um pouquinho aqui o texto dele para ele ficar um pouquinho mais robusto. Vou aumentar para 16 o texto dele. Tá aqui, ó, combo box. Vou colocar aqui, vai. Aí esse cara aqui eu organizo aqui. Vocês organizam como vocês quiserem. Tá aqui, ó, combo box. Bom, esse combo box tá vazio. Se você executar agora, não tem nada dentro dele. Mas se você procurar aqui, ó, você vai encontrar o atributo itens. Vamos até já mudar o nome do combo box aqui, ó, para cb exemplo. E aí você vai procurar e encontrar itens. Opa! Já tem um CB exemplo, né? Então é combo box. Olha só que coisa diferente. Então é CBX combo box exemplo. Agora ele vai deixar. Um pouquinho para cima aqui, você tem aqui, ó, itens. Aí você vai ver que tem uma coleção. Se você quiser clicar aqui, você vai abrir uma janelinha que eu acho que não abriu para vocês verem, e aí você pode adicionar digitando Enter. Ou você vem aqui nesse botãozinho e aqui vai aparecer também editar itens. E aí também você pode adicionar itens se forem itens fixos. Mas se forem itens que vão aparecer do nada, vão aparecer durante o programa, vão ser adicionados. Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque aqui é fácil de colocar. Eu quero apresentar para vocês como colocar pelo código. Tá? Mas antes de tudo isso, vamos entender melhor a questão aqui como é que funciona essa questão de itens aqui. Tá? Então, veja só. Os itens são praticamente um objeto dentro do objeto. Então, é muito importante você entender isso aqui porque ele é usado em outros objetos também. Vários componentes se utilizam como combo box, list view, data grid view. Esse é ainda mais complexo. Itens é uma espécie de vetor com mais recursos, chamado de array list. É um vetor que você consegue adicionar mais itens, remover itens ou localizar itens pela posição, até pelo nome, coisas assim. Então, cada item dentro da lista de itens, veja só,
Cada item é um objeto. Alguns métodos que eu tenho para itens. Eu posso dar um add para adicionar itens. Clear, apago todos os itens. Count, eu sei quantos itens tem dentro da minha lista. Remove at, eu indico qual é o índice e ele remove e reorganiza a lista. Ou ele pode remover por meio de objeto. Esses são os principais itens da lista. Então, vamos lá. Como é que a gente vai programar ele então? Eu disse para vocês que eu quero programar ele de uma forma que você... eu gostaria de programar esse tanto list box quanto combo box de uma forma que ele adicione itens durante o programa. Mas como esse aqui eu não vou fazer nada durante o programa, eu vou adicionar ele na hora que a janela der um load. Então é o evento load da janela. Então vou entrar num outro conceito aqui. Vou usar um outro evento da janela para carregar o combo box e depois a list box também. Acho que deu para entender, né? Então vamos direto lá para o Visual Studio. Então para isso eu vou precisar dar 2 cliques aqui, ó, na borda da janela. Aí ele abre o formulário load. Quer dizer, quando a janela estiver carregando, eu vou carregar o combo. Então vamos lá, combo box, exemplo, ponto, itens. Opa, não é CB, né? Olha lá, tá vendo? É CBX, exemplo, ponto, itens, ponto. Olha lá, tem que dar ponto de novo, porque o itens é um objeto dentro do objeto. Aí sim, ó, aí eu encontro um monte de coisa aqui, entre eles o add, que é para adicionar. Então vou adicionar aqui, ó, banana. E como nessa vida nada se cria, tudo se copia. Laranja. Goiaba. Ou alguma coisa parecida assim. Então vai adicionar um por um. Dá para adicionar os 3 de uma vez? Dá também, mas isso aí uma outra oportunidade a gente aprende. Tá aí, ó, adicionei 3 itens na hora que ele carregar. Se eu rodar esse programa agora, o combo vai ter recheio, né? Vai ter banana, laranja e goiaba para eu escolher, para eu pesquisar e escolher e selecionar, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa programação. O que eu faço com isso? Bom, eu tenho 2 possibilidades aí para fazer com isso. Tenho a possibilidade de programar ele passivamente também, tipo, o usuário escolhe quantas vezes ele quiser, mas nada acontece, até que alguém clica um botão OK, algo assim. Então essa é uma opção. Então eu deixo o usuário escolher. Por exemplo, tem uma lista de cidades. Qual é a cidade que você mora? Piramboia, Piracaia, Piracicaba. Aí depois, na hora que apertar OK para finalizar o formulário, ele verifica o que está escrito lá. Ou a outra opção é programar um evento. Existe o evento click dele, mas não é o evento click que vai realmente dar efeito. É o evento selected changed. Selected changed. Então veja só, no evento load do formulário, deixa eu só dar aqui. Olha só, no evento load do formulário, eu programo aquilo lá. E no evento padrão, selected index changed, vamos colocar bem claramente aqui. Selected index changed, quer dizer, o índice do item selecionado mudou. Na hora que isso acontecer, eu posso fazer uma programação. Então, é o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o texto. Então volto aqui no Visual Studio, com licença, Visual Studio, e aí eu faço o que? Eu venho aqui e clico no combo 2 vezes, ele vai abrir para mim, Select Index Changed. O que eu quero fazer? Quero mudar a label, tudo é na label, né? Estou ferrando essa label. Use mais labels, tá? Se vocês quiserem. LB exemplo. Eu quero pegar o combo cbx ponto exemplo ponto text, ou melhor, ponto text também às vezes funciona, mas o melhor é selected item, o item selecionado.
Como às vezes o item não é texto, eu preciso jogar um toString. Ele transforma em texto. É melhor assim, pessoal. Item selecionado. Porque isso vai acontecer quando tiver um item selecionado. O item selecionado mudou. Ele vai pegar o item selecionado e vai jogar na tela. Se eu executar agora, então vai funcionar. Eu vou trocar meu item. Imediatamente ele vai jogar na label. Porque ele executa no momento que eu troco. Aqui, você não está vendo minha janela, mas ele está funcionando, tá? Beleza, excelente. Então, o que eu fiz agora aqui, tá aqui, ó. O que eu fiz agora aqui, tá aqui, ó. Até as frutas são diferentes, mas tá aí. O que eu tenho aí? Tenho carregando. Índice 0, índice 1 e índice 2, é importante você saber isso, que ele funciona igual um vetor. E depois embaixo eu estou colocando o texto dentro da label, como eu acabei de fazer agora aqui, pelo selected item. Ok? Muito bem, então essa é a programação bem simples, basicona aí para o Combo Box. Na sequência vem o Listbox, que é o que você já está vendo na tela aí. Listbox. Bom, pessoal, Listbox, não vou demorar nele, porque ele é exatamente ou praticamente igual ao Combo Box. Eu vou me focar nas diferenças. Bom, o Listbox é igual ao Combo Box, mas ele é um item aberto, como você pode ver aí nas imagens, né? Ele é uma lista aberta. Essas são as maiores diferenças. A outra diferença grande que existe entre ele e o Combo Box é que você consegue fazer múltipla seleção, como você está vendo aqui e aqui, de formas diferentes. Esses três itens aqui, ó, é o Selection Mode. Esse é o modo simples, esse é o modo múltiplo mais simples e esse é o modo múltiplo diferente. Depois eu apresento aqui melhor para vocês, tá? Então, ela possui itens também. Só que aqui, além de itens, eu tenho uma outra lista chamada Selected Items, no plural. Por quê? Porque como dá para selecionar mais de um de uma vez, eu tenho uma lista reduzida, que é uma sublista de itens, onde eu tenho somente os itens selecionados. Então eu tenho que tomar cuidado, porque nessa lista pode ter mais de um. Também eu posso mudar o atributo Selection Mode para Mood Simple, que é esse daqui. Esse é o Mood Simple. Esse aqui é o Simple normal. Certo? Bom, esse código que você está vendo agora aqui, eu também carreguei no evento Load. Vou fazer isso, né? Vamos lá para o nosso Visual Studio. E aí a gente já vê isso aqui. Tá aqui, ó. Então, vou na caixa de ferramenta, vou pegar um list. Ó, não confunda Listbox com Listview, tá? Listbox. Tá aqui. Vou carregar ele da mesma forma que eu carreguei no evento Load. Aqui eu carreguei o combo, embaixo. Opa, eu nem troquei o nome do list, né? Estamos tudo louco aqui. Vamos lá, vamos trocar o nome da lista. Clica aqui, procura o name e troca para LBX, exemplo. Agora sim, aqui eu consigo fazer um LBX exemplo.itens, mesmo esquema, LBX exemplo. Será que não mudou lá? Não está aparecendo aqui, ou tá? Itens. Vamos colocar outras frutas aqui, né? Manga. Opa. Manga. Tá faltando o ADD aqui, ó. ADD. Manga. ADD. Uva. ADD. Limão. Com um pouco mais azedo aqui. Limão. Aí está. Aí tem um ponto no lugar errado. Tá vendo? Aí beleza. Aí ele vai carregar a lista do mesmo jeito.
Aqui eu tenho que fazer uma mudança no modo Selection Mode, aqui está One, e eu vou trocar para Multi Simple, para ele ser múltipla seleção. E aí é o seguinte, na nossa programação aqui, se você olhar aqui agora, você vai ver o seguinte, eu fiz um código no Selected Index Changed, lembrando que esse código significa que eu posso selecionar mais de um. Então, por isso, ó, presta atenção aqui, ó, olha o que eu tive que fazer aqui. Eu não vou fazer agora no código porque nós não temos muito tempo, mas está aqui, ó. Perdão. Olha só o que foi feito aqui, ó. Eu zerei a label, coloquei texto vazio e fiz um for que varia do 0 até a quantidade, ó, selected items.count. Isso significa quantos itens foram selecionados. Se foi mais do que um, ele vai rodar exatamente a quantidade. Então, presta atenção nesse codiguinho aqui, que é um segredinho. E aí ele vai adicionando, ó, eu usei mais igual para ir adicionando todos os itens que foram selecionados. Então, se eu selecionei mais de um, a cada item selecionado, ele vai acrescentar na minha label. Legal, né? Então, é assim que é um jeito de trabalhar com Listbox, que ela é multi-seleção. Excelente, muito bem. A gente está chegando ao fim dessa aula, apresentando esses componentes básicos para vocês, né? Então, espero que vocês tenham entendido, podem continuar tirando dúvidas. Tem um material impresso, material em PDF, para vocês consultarem também e tentarem entender e fazerem já outros tipos de softwares. Não precisa continuar só no exemplo que a gente deu aqui, não. O exemplo, ele nem funciona para nada, ele é só para aprender mesmo. Então você precisa colocar isso em prática, mas o conceito é esse daqui mesmo. E agora, o que a gente vai ter para a próxima aula, né? O que a gente vai ter na nossa sequência aqui? Então, para a sequência, a gente vai ter o seguinte, os próximos passos aí primeiro, nessa aula a gente aprendeu componentes básicos e na próxima aula nós vamos aprofundar em outros componentes muito úteis na programação de softwares comerciais, outros componentes um pouco mais complexos e com outras finalidades. Então, eu espero encontrar você novamente para continuarmos essa aula aí sobre esse assunto, certo? Então, a gente está concluindo aqui, pessoal. Agradeço muito a sua atenção e a sua audácia de ter assistido esse vídeo e ter acompanhado essa aula. Tá bom? Obrigado, a gente se vê!